Querido irmão, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez no canal da ICE Maracanã, Igreja Cristã Evangélica do Maracanã em Anápolis. Você é muito bem-vindo aqui, inscreva-se no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, a sua sugestão, a sua dúvida. Quem sabe tem uma dúvida, pode fazer isso, será um grande prazer interagir com você. A nossa palavra está em Gênesis capítulo 13, verso 1 a 18, que é uma história muito marcante de Abraão, que diz assim: Saiu, pois, Abraão do Egito e foi para o Neguebe, com sua mulher e tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali, Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abraão disse a Ló: Não haja desavença entre mim e você, ou entre os meus pastores, os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão: Depois que Ló separou-se dele, de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e à sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Então Abrão mudou o seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Até aí, palavra maravilhosa do Senhor, uma amizade, uma questão extremamente profunda e muito linda aqui nesse texto bíblico. Abraão é um amigo de Deus? Essa é uma questão que a gente sempre tem convicção, nós temos certeza disso. Afinal de contas, ela é cantada como a música: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Olha a música ela afirma que Abraão é amigo de Deus. Agora, meu querido irmão, de onde vem essa ideia? De fato, essa ideia vem de onde? Essa ideia vem... Não, as pessoas interpretaram o texto bíblico e chegaram a essa conclusão. Não. Não é apenas isso. É uma ideia clara da Bíblia. Isaías 41, verso 8 ao verso 9, diz assim: Você, porém, ó Israel, meu servo Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes, e o chamei. Eu disse: você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Você tem aqui a ideia, o profeta Isaías está replicando uma palavra de Deus para o povo, e é no contexto ali de idolatria. Deus está dizendo para eles: olha, vocês não devem se ajoelhar diante de uma imagem feita por mãos humanas. Por quê? Porque eu separei vocês eu não rejeitei, eu separei vocês para mim. Eu sou um Deus que quero exclusividade na adoração.
Eu não quero que vocês se ajoelhem diante de ninguém, de nada feito pelas mãos humanas, mas que vocês se ajoelhem e prestem culto a mim, porque vocês são filho de Abraão, meu amigo, meu amigo. Depois, lá na frente, quando Tiago, já lá na frente, no Novo Testamento, ele diz o seguinte: cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Olha que coisa interessante. Ou seja, nos dois testamentos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a Bíblia é enfática em dizer Abraão era verdadeiramente o amigo de Deus, o amigo de Deus. A gente precisa refletir sobre alguns aspectos antes de iniciar o desenvolvimento do nosso sermão, do nosso estudo. Nós precisamos pensar e refletir, entre tantas coisas, que essa amizade de Abraão com Deus, ela não é fruto da boa obra do Abraão, não é. A gente não pode ter na mente uma ideia falsa ou uma ideia falsa que, por ser judeu, a pessoa era salva. Meu querido irmão, só existe salvação em Jesus. Havia judeus, israelitas, que adoravam outros deuses. Eu não posso dizer que uma pessoa que adorou outros deuses alcançou a salvação, não. A salvação é em Jesus. E muito antes de Jesus vir, as pessoas esperavam pela promessa, aguardavam a promessa do Salvador. Quando criam em Deus, eles acreditavam que no futuro haveria o cumprimento da grande promessa da salvação. E o texto, então, nos diz o quê? Que Abraão, ele creu, ele acreditou nessa promessa, ele confiou nessa promessa, e isso foi creditado como justiça para Abraão. A ideia é que alguém fez um depósito na conta de Abraão de justiça. Abraão teve créditos de justiça. E a partir, então, da salvação de Abraão, que ainda não, nesse momento, ainda não tinha sido concretizada, porque toda salvação ela é concretizada em Cristo Jesus, tanto os que vieram antes quanto aqueles que vieram depois. A salvação ela é concretizada em Jesus Cristo. Então nós estamos aqui diante do quê? De uma salvação em Cristo que produz frutos de justiça. Essa é a ideia. Então o Abraão não era justo, Abraão não era justo, Abraão foi feito justo. Abraão não era amigo de Deus, Abraão se tornou amigo de Deus em Cristo Jesus. Essa é a grande conclusão que nós temos. E diante, então, dessa amizade, que ela é fruto da salvação em Jesus. A salvação em Jesus produz frutos, ela produz algumas conclusões muito importantes que podem ser, essas conclusões podem ser vistas na vida de Abraão, um grande sacerdote, né? Um sacerdote também, um grande homem, um grande amigo de Deus, assim como a palavra de Deus nos diz. Qual que é a cronologia desse período? Nós estamos aqui, Abraão morava num determinado lugar e Deus chamou Abraão e disse para ele: Abraão, saia da sua terra, deixe os seus parentes e vai para um lugar que eu vou mostrar. Só que Abraão, ele leva consigo o seu sobrinho, ele vai levar consigo o seu sobrinho, ele vai levar com ele, né, com Abraão, o sobrinho chamado Ló. Até aí a cronologia. Antes um pouquinho da história que nós lemos aqui hoje, você tem Abraão passando pelo Egito e Abraão demonstrando ser um pecador, Abraão demonstrando ser um homem que precisava passar por um processo de santificação também na sua vida. Ele tinha uma mulher muito bonita e ele, com medo das pessoas matarem Abraão para ficar com a esposa dele, eles combinaram uma meia mentira, porque ela de fato ela era uma parente muito próxima de Abraão. Olha, vamos mentir que você não é minha esposa, porque assim eu vivo. E ali os poderosos do Egito pegaram Sara para si e por causa disso houve grande problema para o Egito. E depois Sara é devolvida intacta para Abraão e disse: olha, quase que você faz aqui uma tragédia por causa de uma mentira. Ok, essa é a cronologia e chegamos aqui nesse episódio exatamente onde Abraão e Ló estão dividindo as terras, eles estão repartindo, eles estão partilhando o território a fim de que pudessem crescer mais. E o que me chama a atenção nessa conclusão que nós podemos ter é que meia obediência, ou seja, uma obediência pela metade,
ela é uma desobediência inteira. Não existe a ideia de uma obediência pela metade. Tem uma música muito simplesinha, que é um shot, né? Que o pessoal hoje é um pouquinho mais moderno, embora ela não seja tão nova essa canção. O Shot Santo cantava assim: quando eu era quase crente, quase me rendo ao Senhor. Quando o pastor perguntava quem era que aceitava Jesus como Salvador, quem quer ser missionário, quase levantei a mão, quase que Deus me usava quando o irmão convidava para o ciclo de oração. Quase! Era um quase crente, era quase obediente. Havia ali uma meia obediência, era quase. Não existe crente, não existe crente meio obediente. O meu filho não tem como ele ser meio obediente. Um meio obediente, um menino meio obediente, né? Na verdade é um pouco obediente, ou a metade nesse caso aqui, né? Ele não é obediente, é desobediente. Hoje a gente tem muita dificuldade, inclusive, de perceber quem são os verdadeiros cristãos, os cristãos de fato. A gente pergunta, o fulano é crente? Ué, pastor, deve ser. Esses dias conversando aqui com a minha esposa, e ela falou de um rapaz, que é um rapaz muito jóia, muito legal, um amigo, um jovem, né? Assim, um jovem. Bom, e eu perguntei, ele é crente? Ela falou assim, olha, não sei, mas parece que, aliás, ele deve ter um pezinho na igreja. Um pezinho na igreja, quase crente. Pertinho da igreja, quase crente, quase obedeceu, quase aceitou a Cristo, quase se tornou um missionário. Ele é quase um membro da igreja, ele é quase, e o quase não deixou. Quando você se depara com o texto do capítulo 12, versículo 1, então o Senhor disse, Gênesis 12, 1, então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e vai para uma casa, para uma terra que eu vou te mostrar. Deixe a sua terra, deixe os seus parentes e vai para uma terra que eu vou mostrar. No capítulo 12, versículo 4, partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Então ele não deixou seus parentes, ele não deixou seus parentes, ele não foi obediente da maneira como deveria ser obediente, e isso travou a bênção de Deus para a vida de Abraão, meu querido irmão. Isso travou a bênção de Deus para a vida de Abraão. A obediência é prerrogativa básica para que a bênção de Deus se estabeleça na vida das pessoas. Existem bênçãos, claro, existem bênçãos graciosas de Deus, que elas são oferecidas sem que não haja nada em troca daquilo. A salvação é uma dessas bênçãos. Mas existem bênçãos que elas dependem, sim, da obediência. Existem bênçãos que dependem da obediência. A bênção do crescimento espiritual sem leitura bíblica e sem oração não existe. Então não existe, existem algumas bênçãos que dependem da obediência. E Deus, ele é muito rigoroso quanto à obediência. Quando Jonas, aquele profeta do Antigo Testamento, e a história talvez das mais conhecidas que nós temos em mente, Jonas, ele foi chamado para uma cidade distante, para pregar longe, e ele foge para um lugar muito distante. Ali ele é jogado no mar, ele é castigado, ele ora, ele arrepende, ele chora, ele clama, ele fala, Senhor, me perdoa, por favor, Senhor, eu estou totalmente arrependido. Na nossa cabeça, qual que é a ideia? A ideia, então, que Jonas poderia voltar para a cidade dele e viver a sua vida normal. Não. Deus perdoa Jonas, cura Jonas, Deus traz Jonas de volta e faz com que Jonas volte ao lugar original da ordem de Deus. Obediência é prerrogativa básica. Obediência é prerrogativa básica. Jonas, vai lá e obedece. Aqui você tem a família de Ló. Por que o problema de não levar Ló? Em Josué capítulo 24, versículo 2, fala que toda a família de Abraão, inclusive falando de pai, de descendentes, para não ter dúvida sobre quem Josué está falando, e Josué, no capítulo 24, versículo 2, diz que a família de Abraão era uma família idólatra. Idólatra. Provavelmente o sobrinho também tinha todos os resquícios da idolatria. Deus gostaria de criar um novo povo a partir do quase nada, né? A partir de Abraão, que era um servo devoto ao Senhor, sem todas as implicações da idolatria. Tanto é que no versículo 4 aqui do capítulo 13, diz, olha, ali Abraão invocou o nome do Senhor. Então eram questões que andavam paralelamente e elas não se cruzavam, não havia intersecção entre esses dois conceitos de alguém que invoca o Senhor e uma família que pudesse ser, de fato, uma família idólatra. E então aqui, o que vai acontecer, meu querido irmão?
Deus havia dito para Abraão, deixa a sua parentela, deixa essa turma aí. Pode ser até que depois você volte, que você os abençoe, que você cuide deles, mas é um momento especial. E Abraão, nesse instante, de fato, ele não foi obediente totalmente. E meia desobediência é desobediência inteira. Meia obediência é desobediência inteira. Quando Jesus foi questionado sobre o maior dos mandamentos, Jesus disse, olha, o maior mandamento é você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. De todo o seu coração. No seu coração não pode ter ninguém a quem você ame mais do que você ama a Deus. Uma namorada, um namorado, esposa, família, o filho, a casa, o carro, o emprego, você. Nada na sua vida pode tomar o lugar de Deus no seu coração. Isso é idolatria. Qualquer coisa que tome o lugar de Deus no coração do crente é idolatria. Você tem que amar a Deus de todo o coração, de toda a alma. O seu espírito tem que ser, sua alma tem que ser destinada exclusivamente a Deus, sem repartir com essa espiritualidade mística que nós temos no Brasil, com todo esse sectarismo, essas divisões, com todas essas misturas religiosas. Não, é para Deus, é o único, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Nada na sua mente pode tomar o lugar do buscar entender a Deus, de compreender, de raciocinar por meio de Deus na sua vida. A meia obediência é a mesma coisa que meia obediência é desobediência por completo. Primeira conclusão de um amigo lavado pelo sangue de Jesus. Segundo, que prejuízo na terra, depois que você entende Jesus, depois que na sua conta, assim como Abraão, foi creditado na conta de Abraão, ou foi creditada na conta de Abraão a justiça, a sua perspectiva sobre o mundo ela muda, ela é diferente. A gente começa a entender, meu querido irmão, que prejuízos na terra podem dar lucro no céu. Que prejuízos aparentes aqui na terra podem ser altamente lucrativos nos nossos investimentos celestiais para a eternidade. Abraão, primeiro, o texto vai dizendo aqui no capítulo 13 de Gênesis que Abraão ele era muito rico. E Ló também ficou muito rico, os dois ficaram muito ricos. Ou seja, financeiramente eles estavam muito bem, estavam muito tranquilos, eles estavam enriquecendo, crescendo o seu rebanho, provavelmente os seus escravos, provavelmente o seu ouro, a sua prata. Abraão crescia, Ló também crescia. E chegou num determinado momento que a terra onde eles estavam vivendo não suportava os dois, ou seja, ela não comportava os dois. A extração dos benefícios da terra estava muito grande para os dois rebanhos, para as duas pessoas e os seus escravos, os seus comandados. Abraão, na verdade, ele vai dizer aqui para Ló, olha, escolhe, você pode escolher entre a esquerda e a direita. Eu estava preparando e pensando, desde aquela época, as pessoas estavam lá brigando pela esquerda e pela direita. Brigando não, porque nesse caso aqui, Abraão não vai brigar pelo terreno da esquerda ou pelo terreno da direita. Muito pelo contrário. Abraão diz, olha aqui, olha, ô Ló, vamos fazer o seguinte, a gente não pode brigar por causa de coisas materiais. Olha que profundo, irmãos. Olha que profundidade. Nós não vamos brigar por coisas materiais. O certo é o certo, o errado é o errado, o justo é o justo, a gente não vai brigar. Porque nós temos aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Aquilo que está unindo as nossas... Irmãos, eu conheço igreja que dividiu por causa de templo, por causa de tijolo. Você consegue entender isso? O mal que uma comunidade provoca em tantas pessoas por ela se dividir por causa de tijolo, por causa de bem material, famílias divididas, assassinatos no mundo, coisas terríveis no mundo por causa de bens, por causa de tijolo, por causa de terra, sabe? Por causa dessas coisas. Pastor, eu tenho que ser passivo? Não, tem que ser justo. Você não tem que ser passivo, você tem que ser justo. São coisas totalmente diferentes. É a justiça. Até que a justiça, como diz o profeta Amós, até que a justiça corra como um rio tranquilo. Esse é o objetivo do crente. É viver na justiça. Eu não quero nada daquilo que não é meu. Eu não quero nada daquilo que não é meu. Afinal de contas, se necessário for, até prejuízo, dependendo do prejuízo, vale a pena por causa da eternidade. Vale a pena por causa da eternidade.
Abraão diz para Abrão, né? Eu estou toda hora falando Abraão, porque ainda o texto, nesse trecho, ele está tratando Abraão como Abrão. Abrão diz para Ló, escolha você primeiro, Abrão. Escolha você primeiro. Você vai escolher primeiro. Mateus capítulo 6, versículo 2. Jesus estava conversando aqui com algumas pessoas sobre coisas dessa terra. E Jesus diz assim para aqueles irmãos, olha, tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para não serem vistos por eles. Se fizerem isso, não terão nenhuma recompensa. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, que eles já receberam a sua recompensa. E depois Jesus vai desenvolvendo aqui o assunto, Jesus vai desenvolvendo o assunto lá no versículo 32, ele vai dizer assim, ó, pois, sobre as preocupações da vida, ansiedade, dinheiro, né? Ele começa falando sobre o assunto, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe do que vocês precisam. Correr atrás de riquezas desenfreadas nessa vida, meus irmãos, são os pagãos que querem, não os cristãos. Então, um cristão que coloca o seu nome de crente em risco para vender um carro mais caro, para tirar vantagem às vezes da igreja. Há pessoas que tiram vantagem das coisinhas mínimas da igreja, ali de uma pamonha, de uma pamonhada, de um arroz com linguiça que a igreja faz no final de semana. Parece absurdo, mas eu sou pastor há 25 anos. Quantas vezes eu já vi pessoas tirarem assim, vantagem disso, sabe? Às vezes uma campanha da igreja, a pessoa pede desconto, irmãos. Assim, crente da igreja, ele vai lá e pede desconto, sabe? Mas graças a Deus a maioria paga a pamonha e dá a oferta e deixa mais dinheiro. Graças a Deus por isso que o reino expande. Mas imagina, meus irmãos, essa história de, às vezes, dar prejuízo para a igreja, para um projeto missionário. Nós vamos levar o evangelho para tal lugar. E o crente, às vezes, ele quer tirar vantagem ali, ele não paga, quer desconto na galinhada. Sabe, meus queridos, parece absurdo, né? Você que está me ouvindo isso, fala, não é possível, pastor. É possível, meus irmãos, possível e provável. Aqui você tem Abraão trabalhando com essa perspectiva. Não, eu tenho os olhos em outro lugar. Filipenses, apóstolo Paulo. Deixa eu abrir aqui para vocês. Comprei uma Bíblia novinha esses dias, linda. E ela está um pouquinho difícil agora de manuseá-la, né? Porque as páginas estão grudadas. Então, às vezes, eu demoro um pouquinho mais para fazer essa abertura do texto. Capítulo 2, versículo 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Olha que interessante. Então, se eu vendo um carro para alguém, eu tenho que cuidar do meu interesse, mas eu tenho que cuidar do interesse dele também. Um país só é justo, meus irmãos, uma comunidade só é justa quando ela é boa para todo mundo. Não adianta ser boa para mim, mas ela ser ruim para outras pessoas. Não, isso é cuidar dos interesses do próximo. Você vai percebendo aqui que Abraão ele pensa, será que eu vou perder? Não, eu preciso obedecer a Deus, então, meu sobrinho, a gente não vai brigar. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Então escolha você. Nós temos as coisas que nos unem são tão maiores do que terra, do que bens, do que essas coisas dessa terra. Então, escolha. Pode ser que um prejuízo na terra, meus irmãos, seja um lucro tremendo no céu. Você já imaginou que quando você vende um carro, quando a igreja ela trabalha com alguma questão com algum prestador de serviço e ele paga honestamente aquele prestador de serviço? Você já imaginou que uma semente para a eternidade pode estar sendo plantada na vida daquela pessoa? Quando você paga com justiça, não estou mandando, irmãos, alguém pagar coisa a mais para os outros, não, mas quando a gente faz com justiça, um trabalhador braçal que faz o jardim da sua casa, você já imaginou que você pode estar plantando no coração daquela pessoa uma bênção para a eternidade? Quando a gente negocia com um funcionário e a gente paga aquilo que é justo, aquilo que é correto para ele, você já imaginou que você pode plantar para a eternidade a vida dele? Imagina você, funcionário, que abençoa a vida do seu patrão de alguma forma diferente, às vezes até releva determinadas questões. Você pode estar plantando coisas para sempre, irmãos, para sempre. Prejuízos na terra nem sempre são prejuízos para sempre. Muitos prejuízos na terra para o crente são sementes lançadas no céu,
são sementes lançadas no céu, é o tesouro direto, são as ações, a bolsa de valores da eternidade. Às vezes pode ser que alguns prejuízos na terra eles possam redundar em coisas para sempre, coisas maravilhosas. E a terceira conclusão dessa amizade é que, muito parecido, né? Às vezes você toma um prejuízo aqui, pensando lá na frente. E quando eu falo de prejuízo, talvez valha a pena voltar um pouquinho, não necessariamente prejuízo, às vezes justiça. Apenas justiça. Justiça social, justiça para pagar, justiça para trabalhar, porque pode ser que você pense, não, eu sou apenas um funcionário e o meu patrão é que tem que ter justiça comigo. Não, você também tem que ter justiça com ele. Jesus fala, a palavra, né? Não Jesus diretamente, o apóstolo Paulo diz que nós não trabalhamos para homens, nós trabalhamos para Cristo. Então eu sou funcionário público, sou servidor público, sou professor. Há 1 ano eu dou aula na minha casa. Eu dou minha aula com todo o amor que eu posso dar, com toda a dedicação que eu posso dar. Se ela é boa, ela é ruim, é uma outra coisa, porque nem sempre eu sou aquilo que eu gostaria de ser. Mas eu faço pelos meus alunos como quem faz para Deus, como quem faz para o Senhor. Então é assim que nós trabalhamos. O cristão trabalha assim para o seu patrão. E o patrão, ele olha o seu funcionário como quem está olhando ali um servo do Senhor também. Então, ok. E nesse processo, meus irmãos, a gente percebe que o reino de Deus ele é o único que planta para sempre. É uma aplicação para a eternidade. Olha, agora sim. Agora você me obedeceu, Abraão. Agora eu vou destravar bênçãos que estavam travadas na sua vida. Eu já falei no começo. Existem bênçãos que independem das nossas ações. Graça de Deus. Graciosidade de Deus. O sol está nascendo sobre mim, sobre você, sobre um desonesto, sobre um honesto, sobre um estuprador, sobre um pai de família, sobre uma jovem, sobre um menino. O sol está aí, é bênção de Deus para todos, independe da minha ação. Agora, meus irmãos, existem bênçãos que ficam travadas dependendo da ação. Às vezes nós queremos que um filho seja obediente a Deus, mas ele está esperando que o pai obedeça a Deus para mostrar para o filho como é que é a obediência a Deus. Às vezes eu quero que meu filho seja um crente, que vá para a igreja, mas eu sou um pai que deixa o menino na porta da igreja. Então, às vezes, algumas determinadas bênçãos, eu deixo na porta da igreja e vou embora. Às vezes existem determinadas bênçãos, meus irmãos, que precisam ser destravadas a partir da obediência nossa. Nós é que obedecemos. Existem questões na Bíblia que já estão lá. Dinheiro, gastar menos do que ganha. Educação de filhos, educá-lo no princípio do Senhor. Casamento, mulher, ajudem na missão do seu marido, seja um auxiliador idônea. Marido, ame essa esposa como se ela fosse você morrer, como se você morresse e pudesse morrer por ela. Então, você tem todos esses aspectos que são interessantes. São obediências que levam a destravar as bênçãos. Perceba que quando ele é obediente, inclusive em prejuízo próprio, Deus vai abrir, vai dizer assim para ele, Abraão, levante seus olhos. Olhe norte, sul, leste, oeste. Olha tudo, Abraão. Olhou? Olhei. Olha aqui. Olhando todas essas coisas, tudo será seu. Agora, tudo será seu. Inclusive, Abraão, você que não tem filho, você que está indo atrás de uma herança física, uma herança de uma criança, de um filho, você será pai de uma nação. Abraão, nem se conseguirem um dia contar, ou pelo menos assim, não é nem se conseguirem contar, se conseguirem contar todo o pozinho da terra, vão contar os seus filhos para sempre ou anos depois. É o que acontece hoje, meus irmãos. Ninguém consegue contar todos os filhos de Abraão. Fisicamente, os judeus, os israelenses e israelitas, e especialmente depois, com a abertura da interpretação bíblica no futuro, nós somos filhos de Abraão, a igreja, os filhos espirituais de Abraão. Estamos em todos os lugares do planeta, até porque a terra ali, tanto judeus quanto árabes dizem que a terra é deles, porque Abraão é pai tanto de judeus quanto de árabes. É muito provável que isso aqui esteja muito mais voltado para um Israel que era o Israel espiritual, que era a igreja de Cristo, aquele que receberia todas as promessas que nem Abraão e sua família receberam. Nós, os crentes, a terra é nossa, a igreja anda em toda a terra, a igreja passa a andar na terra e a terra passa a ser de Deus. Aqui há interpretações extremamente equivocadas. Eu me lembro, há uma época, esses jovens, hoje infelizmente, acho que foram tantas loucuras que nem na igreja estão mais.
Mas eu me lembro de uma igreja em Goiânia, inclusive eram conhecidos meus, que eles tiveram uma visão que onde eles colocassem o pé, aquele lugar seria deles. Então eles começaram a andar descalços em Goiânia. Aí um dia um amigo os encontrou no Carrefour, já pensou? Falou, rapaz, você tá com um olho grande, quer dizer que o Carrefour será seu? Não era essa a ideia, né? Mas estava andando descalço para que a terra onde eles pisassem, a terra fosse deles. É claro que não é isso, meus irmãos. Tanto é que, infelizmente, até onde eu sei das últimas notícias, eles estavam tão decepcionados com igreja, com teologia, com pastor, com tudo, que nem na igreja estavam mais. Claro, se deixaram levar e escolheram se deixar levar, porque também tem essa questão, tá bom? Decepcionados com a igreja, muitas vezes é porque quiseram aquilo, eles trocaram também, né? Fizeram a troca, né? Eles quiseram tomar posse do mundo. Aqui Abraão está dizendo o seguinte, meu irmão, que a igreja que é abençoada, porque ela é abençoada, porque em Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas, a igreja avança no mundo, e a igreja vai avançando e conquistando o mundo por onde ela anda, onde ela coloca o seu pé. É exatamente isso. Quando eu obedeço, eu destravo, eu ofereço a salvação, uma promessa para tantas outras pessoas. Uma mãe obediente, ela destrava as bênçãos para o seu filho. Paulo aos Coríntios, ele vai falar sobre mulheres, se não me engano, mulheres que abençoam os seus maridos, mesmo eles não sendo crentes, porque elas são crentes. Olha a ideia, tá certo? A ideia da obediência. Bênçãos que vêm reverberando por meio do crente. Você está entendendo o que eu estou falando, meu irmão? Você é crente, aquele lá não é crente, você é obediente, você destrava bênçãos de Deus, ensinos maravilhosos, comunhão, testemunhos e até milagres de Deus para a vida do próximo. E é exatamente isso que acontece aqui com Abraão. Abraão, ele vai, só a partir do momento em que ele despede o seu sobrinho com muita honra, com muita alegria, não se tornaram inimigos, Abraão vai salvar Ló depois, Abraão vai orar por Ló, sem inimizade, sem nada disso, mas quando ele de fato obedece 100% ao que Deus mandou, ele vai produzir coisas para a eternidade, para a vida eterna dele. Ele vai aplicar no céu para sempre. Foi a partir daí. Tchau, Ló, eu vou para um lado, você vai para o outro. Deus chama Abraão, agora sim, Abraão, agora eu vou aumentar ou te dar descendência, e essa descendência vai salvar os habitantes da terra. É para sempre, para sempre. O reino de Deus não é só aqui. Eu vou te dar filhos aqui, que bom. Eu vou te dar coisas para sempre, para a eternidade. Querido irmão, a amizade é reflexo da justiça creditada na vida de uma pessoa. Não é o contrário. Sozinho o homem não será amigo de Deus. Deus acredita a justiça e ele se torna amigo de Deus. E essa amizade produz bons frutos. Essa amizade produz frutos. Uma obediência completa, a percepção de que essas coisas da terra não são mais importantes do que as amizades, do que o reino de Deus, do que o cristianismo, e o entendimento que a partir do momento que há obediência, eu abro portas para a eternidade, para abençoar as pessoas para a eternidade. Isso é o que eu deixo como mensagem para a sua vida e para a minha vida nesse momento. Vamos orar? Deus amado, obrigado por essa manhã, tarde, noite, independentemente do momento em que cada irmão estiver. Que o Senhor possa guardar cada um e fazer-nos aprender na história marcante desse amigo de Deus que teve na sua conta um crédito de justiça. Nos abençoe aqui para que possamos imitar boas histórias, mas acima de tudo reconhecer Jesus como Salvador, a fim de que Deus possa ser o nosso melhor amigo no dia a dia. Deus amado, guarde os irmãos, guarda cada um com as suas dificuldades, guarde cada um, meu Pai, nas suas angústias, nas suas dores, nos seus lutos, nos seus desafios, nas suas alegrias, nas suas tristezas, nas suas vitórias, nas suas alegrias, que o Senhor Deus seja o verdadeiro companheiro de cada um em qualquer situação. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus Cristo. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o consolo, o conforto e a comunhão do Espírito Santo estejam com cada um de nós aqui nesse lugar, com todos os nossos irmãos em todos os lugares da terra, que seja hoje, amanhã e até a volta bendita e gloriosa do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.